Entrevista coletiva com o treinador Pode falar a palavra. Rogério Ceni. Lucas Leme, da Rádio Web Futebol. Rogério, quais foram os principais objetivos das suas substituições, além, claro, a parte física? Bom, depende da substituição. Por exemplo, o Marlon estava lesionado, voltou a treinar com a gente anteontem e eu queria botar ele para jogar alguns minutos, né? Bruno também estava lesionado, voltou. O Oswaldo também estava lesionado. Eu queria que esses jogadores... O Oswaldo começou jogando para ver como ele se sentia. O Oswaldo já estava mais tempo com a gente trabalhando. Os outros tinham voltado essa semana. E nós tínhamos que experimentar esses jogadores para levar para a viagem, né? Claro que eu achava que a gente poderia ter um placar mais folgado, né? Pelo número de chances que a gente criou nesse jogo, né? A quantidade de bolas que passaram em frente ao gol para finalizar, só para empurrar para dentro dessa bola. Acabamos correndo algum risco no final do jogo, né? Com um gol só de diferença. Mas eu tinha que experimentar esses jogadores. Já a David... quando entrou já foi para dar a velocidade. O Oswaldo já tinha cansado um pouco, né? Foi para a gente tentar definir o jogo com ele, com o Romarinho depois no final, com a entrada do Romarinho, jogadores que normalmente jogam. Mas o que eu tentei fazer hoje foi minimizar os riscos de lesão, porque nós vimos um jogo contra o Ceará, numa competição acirrada, que acabou o jogo, né? Com aquele gol do Ceará no final, né? Nos últimos minutos. Os atletas correram muito nesse jogo, então eu sabia que eu precisava chegar à final, mas eu achei que era possível chegar à final com o time que eu coloquei dentro de campo. Ricardo Tavares, do portal Futebol Cearense. Rogério, na partida de hoje, que também era decisiva, você voltou a colocar um time considerado reserva, com exceção de Felipe Alves e Oswaldo. Não tem não, Paulão jogou o jogo passado, não adianta, aqui não tem titular, reserva, aqui vai jogar aquele que for escolhido, tiver melhores condições físicas, que a gente, dentro de uma volta de pandemia, que a gente puder rodar o elenco dentro hoje a situação permitia que a gente arriscasse um pouco. Eu sei que valia uma vaga na final, mas a gente permitia que a gente arriscasse um pouco na escalação e na rotatividade de jogadores. A única maneira de manter esses caras em condições mínimas para chegar na Copa do Nordeste jogar, ou para quem sabe conseguir chegar no Brasileiro inteiro, nós vamos ter jogo quarta e domingo. Se você não preservar os jogadores que mais jogam, não tem aonde eu fazer que não fosse no jogo de hoje. O Marcos Mateus, do BL, Rogério, Fortaleza e Guarani se enfrentaram 2 vezes na mesma semana. No primeiro jogo, placar de 5-0, e hoje foi um jogo mais difícil, apesar da vitória de 1-0. Para você, qual foi o principal fator para a diferença de resultados? Que no outro jogo nós fizemos os gols, de 30 oportunidades nós temos 5. Hoje de 30 oportunidades nós só fizemos 1. Então fomos falhos nas conclusões, tivemos gols perdidos assim, praticamente sem goleiro e não conseguimos empurrar ela para dentro. Mas o número de oportunidades criadas, acho que esse jogo foi maior do que o jogo que nós vencemos por 5-0. Carlos Cassiano, da Rádio Clube 1200 AM. Rogério, que tipo de avaliação dá para fazer do seu time desde o início do estadual até essa chegada em mais uma final de Campeonato Cearense? Olha, eu acho que é um time que voltou de uma situação completamente atípica, mas mostra que todos têm desejo de jogar, que todos querem estar dentro do campo, querem estar fazendo o seu melhor. E que nem sempre a gente consegue converter em gols ou reverter em gols, em placar, né? Apesar da vitória de hoje, mas num placar mais elástico, como foi no primeiro jogo. Mas todos estão em busca do seu espaço, todo mundo querendo mostrar, e a oportunidade está sendo dada. Eu acho que 24 jogadores do nosso elenco participaram nesses jogos, se eu não me engano 24 jogadores, quase a totalidade do elenco, a não ser o Michel, que está lesionado, vai ficar um longo prazo fora, o Tinga mesmo lesionado hoje, mas participou do jogo contra o Ceará. Então assim, nós estamos tentando colocar todo mundo para rodar no momento que é possível, e depois a gente vai fazer as melhores escolhas enquanto tiver condições de repetir a escalação. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. O primeiro objetivo do ano alcançado e chegar à final do Campeonato Cearense com vantagem de 2 empates, é importante? É importante você acabar a primeira fase em primeiro lugar, conseguir passar para a fase final, mesmo não sabendo a data, né, de quando acontecerá essa possível final, que poderia até ser num jogo só, em vez de ser em 2 jogos, poderia ser numa partida só, que seria muito mais coerente, né? Você vai jogar 2 jogos com o estádio vazio, sendo que você pode decidir numa partida só. Não tem torcida, não tem privilégio para nenhum dos 2 times. O estádio, os dois, tanto Ferroviário, Ceará e Fortaleza, né, estão acostumados a jogar no estádio. Então, uma data só talvez seria suficiente para a gente decidir a competição. Mas o importante é estar à final 3 vezes, né, por 3 anos seguidos. Chegar à final, perdemos no primeiro ano, uma diferença muito grande de um time para outro contra o Ceará. E esse ano agora nós vamos decidir ou contra o Ceará ou contra
ou contra a Ferroviária. Eu acho que já numa condição mais parelha contra qualquer um dos dois. O Luciano Rodrigues, do Globoesporte.com. Rogério, vitória e quarta final pelo Fortaleza. Apesar de toda a dominação e vitória do time, você mostrou muita irritação durante o jogo, principalmente com o ataque. O que é preciso melhorar ainda nessa retomada de competições? Não demonstra irritação com o ataque, eu demonstro irritação com os erros, né? Erros, principalmente erros primários, e que estão sujeitos, acontecem dentro do jogo. O problema é que hoje não tem ninguém no estádio, qualquer coisa que você fale, ecoa no estádio. Então, eu sempre falei desse jeito, sempre foi a mesma coisa, só que quando o torcedor está presente, né? Você acaba não escutando tanto o que o treinador, o que os jogadores que estão ali fora falam, mas quando existirem erros, nós vamos sempre estar cobrando o jogador para fazer a escolha correta. A gente treina para ser feita a escolha correta, mas não tenha dúvida que são passíveis de cometer erros no jogo. A gente tenta acertar em treinamentos para que erros futuros, ou diminuir, né, os erros futuros. Rivaí Oliveira, do portal Futebol Interior. Rogério, vocês viajam para Salvador, onde encaram a América de Natal dia 21 de julho pelo Nordestão. Como superar esse desgaste inicial? Fazendo o que a gente vem fazendo, tentando revezar jogadores, tentando rodar o elenco para que cada um tenha mais ou menos a mesma minutagem de jogo quando chegar no sábado, né? Que é um jogo que aí não tem volta. Assim como era hoje, mas hoje eu achei que nós tínhamos condições de vencer o adversário, mesmo não utilizando os jogadores que normalmente mais tempo jogam, né? Principalmente os atacantes que entraram depois no jogo, né? Só o Oswaldo que entrou, porque o Oswaldo vinha parado já há um bom tempo, não tinha jogado ainda, né? Então nós tentamos utilizar o Oswaldo 60 minutos, 45, 60, né? Pensamos em utilizá-lo e conseguimos, né? Gastamos 60 minutos dele. Vamos ver como é que ele se recupera também para ver terça-feira. E a gente vai fazer uma análise do elenco, como é que tá, para ver o que a gente põe em campo é terça, né? Na terça. Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. O que estaria faltando para o Fortaleza em termos de posição e peças para o time chegar mais forte nas competições? A gente tem passar ao presidente tudo o que precisa. É uma coisa mais, acho que mais interna, mais nossa. Nós precisamos, eu acho que no mínimo 2 peças para tentar completar as necessidades que a gente tem e torcer também para não perder nenhuma peça, né? Dura até, não sei quando vai a janela, outubro, novembro, não sei exatamente quando é a janela, transferência, para que a gente mantenha aí o elenco que tem, aliado a 1 ou 2 peças aí, mas isso está sempre sendo passado para a presidência, para a diretoria, para que a gente tente. Nós não temos dinheiro, temos que entender isso, que essa pandemia ela encurtou o dinheiro de todo mundo. Mas quem já era curto o dinheiro, quem tinha pouco dinheiro, ficou numa situação mais complicada. Então, não adianta, a gente não consegue fazer investimentos grandes, né? Nós temos que achar um garoto, um talento, ou já um jogador livre de contrato que consiga suprir as nossas necessidades. Anderson Azevedo, do Futebolês, Band News. Terminar nas primeiras posições na Copa do Nordeste daria vantagem apenas do mando de campo nas fases de mata-mata. Agora, jogando em campo neutro, você ainda pensa em terminar na liderança do grupo ou descansar as principais peças para o prosseguimento da competição? Eu vou tentar colocar as peças que estão mais descansadas para esse jogo, né? Tendo em vista que o intervalo é de terça para sábado, né? São 4 dias e não de quarta à noite para hoje às 6 horas da tarde, o que dá menos de 3 dias de intervalo. Parece que não, mas 24 horas ou 27, 28 horas no caso de hoje faz uma diferença muito grande, né? Então, tem determinados jogadores que podem jogar na terça e já jogar no sábado, que você tem um intervalo maior. E outros que jogaram até o fim hoje, pode ser que esperem para o jogo de sábado e novas peças surjam no jogo contra o América. Maurício Lima, da Rádio Assunção. No jogo passado contra o Guarani, o Fortaleza criou as chances e as aproveitou. Hoje foram várias chances, só foi aproveitada uma. Há uma diferença? Por que esse aproveitamento não foi o mesmo no jogo passado? Não sei, o que a gente treina bastante finalização, acho que vocês acompanham sempre os jogadores falando que a gente treina muito finalização. Agora, a bola entrar ou não, aí já é questão de um dia, da azar. Como a gente já teve uma oportunidade no jogo e conseguiu vencer, hoje nós tivemos 30 e conseguimos só colocar uma bola para dentro, mas faz parte do jogo. O importante é que nós criamos chances com o Bruno, chances com o Gabriel fazendo os cruzamentos pelo lado, Ederson com algumas chances de gol, o Carius com chance de gol, o Wellington com chance de gol, o Mariano com chance de gol. Todos praticamente os atacantes tiveram a sua oportunidade de finalizar frente ao gol e o pé não estava calibrado.
Mário Kempes, da FCF TV, parabéns pela classificação, terceira final consecutiva. Você vai assistir a outra semifinal de amanhã? Não, eu sempre assisto. Quando eu tenho oportunidade, eu assisto. Já assisti já o jogo do Ceará contra o Balha, né? Foi isso, né? Eu tinha assistido já o segundo tempo ao jogo. Depois eu assisto, logicamente, faço um compilado de todo o jogo, sempre do próximo adversário que eu vou enfrentar. Mas sem dúvida nenhuma, vou estar assistindo, sim. O Mário Kempes ainda pergunta qual seria a melhor data para o Fortaleza fazer a final do Campeonato Cearense. Eu não sei nem quando tem data, né? Porque se tivesse já teria marcado, né? Então eu não posso dizer. Eu espero que não seja em breve, porque se for muito breve, né? Porque nós não estamos na Copa do Nordeste, né? Então sei lá, um jogo do Brasileiro que possa servir para as duas competições, ou sei lá, que crie, não sei. Aí eu não sei te responder, porque o calendário está bem apertado, né? Não consigo te responder. Perfeito. O André Almeida, para a gente finalizar a coletiva do Sistema Verdes Mares. Mesmo ainda abaixo fisicamente, o Oswaldo voltou hoje e jogou bem. Sim. Inclusive deu um ótimo passe para o Ederson, que teve a chance de marcar. E é um jogador importantíssimo. Como avalia o retorno do Oswaldo e a disputa por titularidade com o Yuri César, que está vivendo uma ótima fase? Não, o Oswaldo, ele bem. O Oswaldo dificilmente fica fora da equipe num jogo decisivo, porque ele é um jogador diferente, é um jogador que eu já conheço desde o São Paulo, da época de São Paulo. E assim, o Yuri pode jogar em qualquer uma posição na frente. Então não tem essa coisa de disputa de posição do Oswaldo com o Yuri. Não, temos o Oswaldo, temos o Yuri, temos o David, o Romarinho e o Madison, né? São 5 jogadores de velocidade, talvez os 4 estejam no momento um pouquinho à frente. O Madison está tentando entender um pouco mais do nosso sistema de jogo. Eu tenho normalmente esses 4, poderia até jogar com os 4, sem problema nenhum. Mas normalmente a gente usa 3, 2, dependendo do jogo, né? 3 deles para ter uma reposição. E hora um, hora outro vai esperar e vai entrar a cada jogo, e no próximo vai começar jogando, e é assim. Nós não temos aqui predileção por um, mas eu acho que o Oswaldo foi muito bem, acima do que eu esperava, pelo tempo que ele ficou parado, ele teve uma lesãozinha de panturrilha, né? E estava sempre agora reclamando um pouquinho de incômodo. Mas eu achei que ele foi muito bem no jogo, entrou, fez a diferença, criou jogadas. As melhores jogadas, aliás, para ser sincero, foram pelo lado do Oswaldo com o Bruno, né? Esse casamento do Oswaldo, e os dois estavam machucados, os dois voltaram para o jogo de hoje. Obrigado, Rogério, parabéns pelo mais